Organização Mundial de Saúde estima que 5% dos adultos em todo o mundo sofrem de depressão. No entanto, especialistas alertam que a crise de saúde global permanece negligenciada. Em países de alta renda, cerca de metade das pessoas que sofrem de depressão não são diagnosticadas ou tratadas. O índice aumenta para 80% a 90% em países de baixa e média renda. Embora seja uma condição comum em todo o mundo, a depressão ainda é cercada de mitos que tornam mais difícil o enfrentamento da doença. E no ADUFG Saúde de hoje, o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da UFG, Sávio Teixeira, fala sobre como a doença tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. Confira. Mesmo que a gente não considere a pandemia, a gente observava e fazia previsões que os índices de depressão, ansiedade, transtornos mentais iriam aumentar. Algumas previsões diziam que talvez depressão atingisse o posto de doença mais incapacitante do planeta, a ansiedade atingisse níveis muito alarmantes. Isso a parte da pandemia. Claro que a pandemia complicou tudo muito mais. Mas acho que o estilo de vida que a gente leva hoje é um estilo de vida muito propício para o aparecimento de transtorno mental. A vida é muito corrida, né? Nós temos cada vez menos tempo disponível, a gente tem um excesso de informações, a gente tem um excesso de preocupações, a gente não consegue se restringir a simplesmente o básico, né? A gente tem muitas coisas, muitos afazeres. Os trabalhos estão cada vez mais opressores em alguns sentidos, assim, o contato social está cada vez menor. Mesmo antes da pandemia, a gente sabe que hoje as pessoas trabalham com cada vez menos contato entre as outras, com menos senso de coleguismo, de corporativismo. A gente sabe que eles trabalham às vezes restritos, em ambientes até insalubres. As instituições familiares, as relações pessoais estão se degringolando por vários fatores. Então, tudo isso contribui para o aparecimento e o aumento dos transtornos mentais. O burnout, inclusive, agora sofreu uma modificação na classificação, porque a OMS, a partir do Código Internacional de Doenças número 11, passou a considerar o burnout uma doença ocupacional. Algumas coisas mudam. A gente já sabia que ele existia não exatamente como uma doença, como uma síndrome psicológica, e agora ele vira um diagnóstico. E sim, é uma das maiores causas de afastamento, né? A gente tem que lembrar que o burnout é específico ao ramo do trabalho. Isso é importante, porque às vezes a pessoa está tendo sintomas mentais em todas as esferas e às vezes pensa que isso é um burnout. Não é. Se atinge esferas além da esfera do trabalho, já não é mais considerado um burnout, mas um diagnóstico mais amplo. Mas o burnout é uma exaustão, uma desadaptação ao ritmo de trabalho gigantesca e que causa, sim, disfunção, afastamento e prejuízo. Os professores antes tinham que fazer um método de ensino e tiveram que mudar muito rapidamente, se adaptar muito rápido. Tudo que gera uma adaptação muito rápida gera uma energia mental muito grande, né? Um dispêndio de energia mental muito grande quando a gente tem que fazer essas mudanças bruscas. Passaram a lidar com um sistema de ensino online que é totalmente diferente, ou híbrido, que é totalmente diferente do que eles estavam acostumados. O desempenho dos alunos caiu bastante, o professor também se preocupa com isso. Além dos riscos, né? O professor ficou muito à mercê ali da questão de volta, não volta, vai se colocar em risco, porque voltar para a sala de aula, querendo ou não, era uma representação de risco. E mesmo antes da pandemia, o grupo de professores é um grupo de risco para adoecimento mental. Altas cargas de trabalho, baixa remuneração, várias funções além da aula. Se fosse apenas da aula, seria muito mais simples, né? A gente sabe que o professor tem tripla jornada, porque ele tem que produzir conteúdo, ele tem que preparar aula, preparar prova, corrigir prova. Ele se preocupa com os alunos, querendo ou não, ele é responsável por uma série de pessoas ali no contexto dele, né? É uma parte importante de apoio para várias pessoas que estão aprendendo com ele. A vida do professor é uma vida complicada, a gente sabe disso, e isso acaba se tornando, sim, um fator de risco. Essa pergunta de quando se torna doença ou quando ainda não é doença, né, é um limite muito individual e muito pessoal mesmo, e às vezes um pouco obscuro. Mas eu acho que tem alguns parâmetros que a gente pode tentar avaliar e que, se você estiver passando por eles, cabe avaliação, pelo menos. Não quer dizer que você vai se tratar com medicação, etc. Mas cabe você ligar um alerta, que é disfunção. Então, se você acha que sua ansiedade, os seus sintomas, seu cansaço estão causando disfunção, né? Ou seja, você tinha que fazer umas determinadas funções e não está conseguindo acompanhar o que você deveria estar fazendo. E sofrimento.
Se você tem sofrido além da conta com cansaço, ansiedade, tristeza, insônia, é preocupante. Então, esses 2 parâmetros são os mais importantes. Se tem causado disfunção e se tem causado sofrimento. Se estiver causando os 2, busque ajuda, ou se estiver causando um deles, também. A gente sabe que uma vida sedentária é fator de risco para adoecimento mental, então uma dica que eu dou é manterem-se ativos, né? Saírem do sedentarismo, buscarem fazer alguma atividade física, isso é muito importante. Socialização é algo complicado ainda em pandemia, mas também é um fator de proteção. Relações sociais, relações pessoais boas, né, saudáveis, são um fator de proteção. Boa qualidade de sono, boa qualidade de alimentação. Não estou dizendo aqui uma dieta, nada específico, mas estou dizendo comidas mais nutritivas, menos industrializados, menos alimentos artificiais, mais alimentos naturais. Quanto mais saudável você for na sua alimentação, mais proteção também você vai ter em termos de saúde mental. Acho que a gente tem que começar a entender também quais são os nossos limites, sabe? Eu acho que entender os limites acaba sendo dizer não para algumas coisas, focar naquilo que te faz bem, naquilo que é importante, ter tempo para você. Entender isso é muito importante e isso entra naquela esfera do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais a gente consegue entender o que nos protege e o que nos coloca em risco de adoecimento mental.